Chapeuzinho vermelho, coitado. A vovó que ficava na barriga do lobo. Não tem umas histórias assim? A gente acredita naquilo assim piamente. Depois que cresce, vê que não é verdade. Mas essa palavra que eu vou ler para você, ela não foi escrita por homens. Ela é uma palavra infalível. E não é uma historinha, é uma realidade, né? Não é contemporânea, não está acontecendo agora nesse momento. Mas aconteceu e eu quero trazê-la para os nossos dias. O Espírito Santo me inspirou recentemente. Pastor Guilherme até pregou sobre essa mensagem, por sinal, uma mensagem muito inspirada que ele trouxe. Mas eu quero trazer para nós, hoje, agora, porque a palavra de Deus é isso. Ela não foi, essa palavra, essa história foi contada 586 mil anos antes de Cristo. Mas nós hoje ainda vivemos isso. Então, você sentado mesmo, eu gostaria de ler, para que você pudesse entender. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Era muito numerosa na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada ossos a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos falarei sair dela, e vos farei sair dela, e ó povo, meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o meu povo, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fez, diz o Senhor. Feche seus olhos apenas por um minuto, Senhor. É Tu que comanda as nossas vidas, e as inspirações que nós temos não vêm de nós. Porque sou cônscia de que nós não somos nada, somos pecadores. Pequenos, como diz a Tua palavra, o vermezinho de Jacó. Mas Tu nos escolheu para pregar a Tua palavra.
E nessa noite eu quero te pedir que só saia dos meus lábios a tua vontade, o teu querer, para que o teu povo possa compreender, Senhor, que tu tens a autoridade e poder sobre as nossas vidas. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos e, principalmente, prepara o nosso coração para que seja uma terra fértil, que essa palavra cresça e frutifique em nós. Eu te peço isso em nome santo de Jesus e que a igreja diga amém. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu tento me transportar para esse lugar, né? A palavra de Deus diz que o Senhor chama o profeta Ezequiel, um profeta, um homem muito usado, e leva o profeta em espírito a um vale. E nesse vale havia muitos ossos secos. Diz a palavra de Deus que eram sequíssimos. Inclusive estavam ali há muitos anos e as aves já haviam comido toda a carne, o sol havia batido e só havia mesmo os ossos. E o Senhor leva Ezequiel a este lugar, mas ele leva com um propósito. Deixa primeiro eu falar para você o que havia acontecido em Israel, rapidamente, não quero me estender, nós temos Santa Ceia, o que havia acontecido com o povo de Israel e qual era o propósito do Senhor. O povo de Israel havia sido o povo escolhido por Deus. Eu quero que você compreenda bem que nós não éramos povo escolhido. Nós que estamos aqui não éramos o povo escolhido. O povo de Israel era o povo eleito, escolhido pelo Senhor. Mas o povo, ele foi a cada dia se afastando cada vez mais de Deus. Eles se afastavam da palavra do Senhor, eles se afastavam da vontade do Senhor, eles não queriam ouvir o que Deus tinha para eles, o que Deus queria na vida deles. Na verdade, eles foram se fechando e se afastando cada vez mais. E Deus, na sua sabedoria, leva o profeta a esse vale para mostrar ao profeta o que estava acontecendo com as pessoas, com o povo que ele havia escolhido. O povo estava morto, o povo estava seco, o povo estava sem vida. Não era apenas, o Senhor não estava falando apenas de uma vida física, ele falava de uma vida espiritual. Porque nós temos uma vida física, né? Andamos, comemos, tomamos banho, saímos, passeamos, nos divertimos. Mas aqui o Senhor estava falando para o profeta que aquele povo, o povo de Israel, havia perdido a sua ligação com o Senhor, a sua vida espiritual com Deus. E o Senhor leva o profeta para o meio daquele vale. E quando chega lá, o Senhor coloca o profeta, vamos dizer assim, num beco sem saída, né, irmãos? Ezequiel, ele é confrontado com aquela cena, porque ele não vê vida, ele só vê morte. E dificilmente, nós, seres humanos, nós vamos no enterro e chegamos lá e pensamos assim, essa pessoa, eu vou orar, ela vai ressuscitar. Dificilmente nós pensamos nisso. Quando a pessoa morre, nós, obviamente, entendemos que ela não tem mais vida, acabou. Quando eu perdi a minha irmã, eu orei muitas vezes antes de enterrá-la, dizendo, Senhor, ressuscita, Senhor, tu pode ressuscitar, mas o Senhor não ressuscitou, porque creio eu que não era a vontade do Senhor. Então, ela teve que ser enterrada, e hoje, com certeza, eu creio que ela está na glória. E aquilo foi uma dor para nós. E para que o profeta percebesse como estava a vida das pessoas que Deus havia escolhido para ser o seu povo, o Senhor leva o profeta a esse vale. E eu imagino que no primeiro momento Ezequias não compreendeu. Caramba, o Senhor poderia me levar a tantos lugares, quem sabe lugares bonitos, belos, com muitas flores, mas ele me traz a um vale, onde só existe cadáveres, ossos secos.
E Deus faz um desafio ao profeta. Ele diz, Ezequiel, profetiza sobre esse vale. E Ezequiel fica paralisado, porque eu não acredito que alguém que veja osso, apenas osso, vá profetizar para que naquele lugar haja vida. Como o bispo pregou pela manhã, existem coisas na vida que só Deus pode fazer. E ali já não existia mais vida. E eu quero fazer um paralelo entre nós e esse vale de ossos secos. Porque, irmão, às vezes nós pensamos que estamos vivos. Às vezes nós pensamos que temos vida. E, de repente, nós nos damos conta que quem não tem Cristo não tem vida. Não estou falando, como o bispo colocou muito bem, de manhã. Nós não estamos aqui para pregar religião. A religião não leva ninguém à salvação. A religião vem do grego religare. É o que liga o homem a Deus. É apenas um caminho. Mas a religião não nos leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Quem nos leva ao Pai é o Senhor Jesus. Ele nos leva ao Pai. Então, quando o Senhor leva o profeta para aquele vale, eu não sei se você já teve que desenterrar alguém da sua família que morreu. Depois de 3 anos, você tem que desenterrar, colocar numa caixinha e levar para um outro lugar, ou cremar, fazer alguma coisa. E eu atendi uma pessoa que ele teve que ser atendido porque ele tinha expectativa de que quando ele fosse retirar os ossos da mãe dele dali, ele iria encontrar a mãe e não os ossos. E ele estava apavorado, com medo de ir ao cemitério, retirar os ossos, porque ele disse, pastora, existem histórias que a carne não se desfaz e que a pessoa está ali, e ele estava apavorado. Nós fizemos um trabalho com ele, para que ele acalmasse e pudesse retirar os ossos da mãe dali. Isso significa que essa visão que Ezequiel teve não foi uma visão boa, foi uma visão que aterrorizou o próprio profeta, porque ele viu que não existia mais vida. E eu quero dizer para você que isso é uma realidade espiritual hoje. Não existe vida sem Cristo. Não existe vida se nós não estivermos em Cristo. Nós às vezes até pensamos que nós estamos vivendo, mas se Cristo não for o centro da nossa vida, se Ele não estiver nos nossos corações, não existe vida. Aí você pode dizer, eu não concordo com isso. Eu vivo muito bem e Cristo não é o centro. Então você vive fisicamente. Mas nós estamos falando de uma questão espiritual. A Bíblia diz que o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância. Principalmente, Ele veio nos salvar da morte e nos veio também preparar para nós um lugar de eternidade. Mas esse povo aqui estava afastado. E o Senhor disse para o profeta, profetiza. Veio a mim o Espírito do Senhor, me levou em espírito e me deixou no meio de um vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e era muito numerosa a superfície do vale, e estavam sequíssimos. E eu quero trazer 2 ou 3 pensamentos apenas para você. Que hoje eu tenho me dado conta, né? Porque o povo de Israel estava tão afastado do Senhor? Porque o Senhor mostra aquele povo tão morto, tão seco? Primeiro eu imagino nos meus pensamentos, que a primeira coisa é que de fato o povo havia se afastado do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos a nossa vida. Primeira coisa que me leva a pensar é que o povo havia se afastado. Mas se afastado por quê? Porque o pecado é gostoso. Quem concorda comigo, diga amém.
Tudo, o resto, ninguém concorda, todo mundo é santo. Pecado é bom. Um dia desse eu estava falando para o meu filho como as pessoas oferecem droga. Eu disse para ele assim, a primeira tragada, eu nunca fumei nem cigarro, tá, irmãos? Nem nunca bebi. Mas a primeira tragada é ótimo, né? A gente lê que é ótimo. As pessoas ficam no êxtase, aquela alegria. Depois é que o bicho pega. Depois é que você vira dependente, depois é que você tem que roubar para alimentar o seu fumo, depois é que vem as consequências. O povo de Israel se afastou do Senhor e foi totalmente tendencioso para o pecado. Adoravam a imagens, a ídolos, o que Deus abomina. E não sou eu que digo isso. Se você for ler em Deuteronômio, você vai ver o Senhor falando isso para o povo. Olha só, não se proste diante de nada. Não se proste diante de imagem, porque eu sou Deus zeloso. Eu tenho ciúme dos meus filhos. E o povo de Israel começou a ser um povo idólatra. Eles idolatravam. Eles se afastavam totalmente do Senhor. E a partir daí, aquele povo que era um povo festivo, aquele povo que era um povo alegre, eles começam a perder a vida que existia neles. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui, algum momento da sua vida, passou por algum processo, mesmo que seja pequeno, ou de depressão, ou pânico, ou de um mal-estar muito profundo. Algumas pessoas, levantem a mão para que eu possa perceber isso. Exatamente assim. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós damos espaço para muitas outras coisas, para doenças, para pensamentos horríveis de morte, para pensamentos de destruição, para pensamentos que nos levam a não ter prazer na vida. Sabe aquele dia que você acorda e diz assim, eu não quero mais viver. Por que viver? Para quê? Para que eu estou aqui? Que alegria eu tenho, né? Que prazer eu tenho na vida. O povo de Israel se afastou totalmente do Senhor. Mas o Senhor, Ele na sua grande sabedoria, Ele já tinha no coração dele uma forma, uma maneira de resgatar aquele povo. E quando ele leva Ezequiel para o meio daquele vale de ossos secos, que significava que o povo estava morto, que o povo estava sem vida, porque quem não está em Cristo não tem vida, não adianta. Eu digo isso porque antes de eu estar no Evangelho, eu passei por algumas religiões, e eu posso dizer isso para você de cadeira. Eu fazia tantas coisas, mas mesmo assim ainda existia dentro de mim um vazio que eu não compreendia. Por quê, né? Porque eu fazia caridade, eu ajudava as pessoas, porque eu subia a morro desse amor, eu fazia limpeza na casa dos idosos, eu e o nosso grupo jovem. Nós fazíamos muitas coisas e mesmo assim eu me sentia sem vida. Por quê? Porque vida só existe em Cristo. Isso é muito sério, né? Nós às vezes pensamos que nós podemos encontrar ali, aqui ou acolá, mas não é vida só em Cristo. E o Senhor levou o profeta e disse algo para o profeta que eu imagino que ele tenha ficado impactado. Ele mostra a morte ao profeta, ele mostra os cadáveres ao profeta, e ele diz para o profeta assim, então perguntou o Senhor ao profeta, filho do homem, acaso poderá esses ossos reviverem? Eu respondi, olha o que o profeta responde. Você poderia inclusive dizer assim, esse profeta não tem fé. Esse profeta, ele não estava ligado. Esse profeta realmente, mas irmãos, o profeta era um homem, como eu e você somos. E quando o profeta olha para aquela realidade, e eu quero abrir um parêntese aí, quando nós olhamos para algumas realidades na nossa vida, nós achamos que não
tem jeito. Diga amém. Quando nós olhamos para algumas coisas que acontecem na nossa vida, quando nós olhamos às vezes para nós mesmos, nós achamos que não terá mais jeito, que nós não teremos vida, que nós não seremos felizes, que nós não vamos ultrapassar essa barreira. E isso não somos só nós que estamos aqui, não. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer ser humano, em algum momento da sua vida, ele acha que ele não vai conseguir. Quando o Senhor disse para o profeta, profetiza, você acredita, Ezequiel, que esses ossos vão ter vida? O que é que você diria? O profeta disse isso, eu quero saber o que você diria. Não. Porque às vezes nós olhamos, irmãs, para algumas questões na nossa vida, que a gente fala assim, não tem saída. Às vezes nós olhamos para alguns problemas que nós passamos, conjugais, espirituais, físicos, de enfermidade, que nós pensamos assim, não tem saída. E como o profeta, ele era humano, ele disse, Senhor, tu sabes. Por que ele diz isso ao Senhor? Senhor, tu sabes. Porque ele não disse, não, Senhor, vai ter vida, não, Senhor, vai reviver. Por que ele não disse isso? Alguém arrisca porque ele não disse? Muito bem, Chiquinho. Chiquinho ultimamente está assim, bester, né? Está respondendo tudo. Porque existia dúvida no coração dele. Existia dúvida no coração do profeta. Eu não sei se você que está hoje aqui tem uma dificuldade, um problema. Eu sei de uma coisa, se você é humano, porque problemas é coisa de vivo, né? Nós conhecemos uma corretora que ela vivia dizendo, não, fique em paz, isso é coisa de vivo. Se você não quiser ter esse problema, morra. Porque vivo vai ter sempre problemas. Não é verdade, irmãos? Então, o profeta, na sua incredulidade, na sua falta de visão, ele disse, Senhor, olha só, tu sabes. Ele não profetizou. Ele disse, Senhor, tu sabes se esses ossos podem ou não reviver. Porque dentro dele ele não tinha essa convicção, ele não tinha essa certeza. Como muitas vezes você que está aqui me ouvindo, está pensando, pastor, eu não tenho mesmo certeza não, que meu marido vai mudar, duvido. Pastor, eu não tenho convicção mesmo que eu vou ser curada disso não. Pastor, eu nem vejo que daqui a alguns anos a minha vida vai ser transformada. Eu não acredito nisso. Existem pessoas que dizem assim para mim, olha, eu até quero acreditar, mas eu não tenho forças para crer. E eu entendo isso, porque é verdade, nós somos passivos disso. Algumas pessoas adoecem por não crer. A alma delas fica adoecida, porque elas não acreditam nem na sua própria felicidade. Você entende isso? Existem pessoas que não creem. Você está sentado às vezes do lado de uma pessoa e você não tem a mínima noção de quem é essa pessoa, de que pensamento ela traz, de quais são as dores verdadeiras dela. Mas o profeta, ele foi muito claro, Senhor, tu sabes. Eu estou contigo, né? Eu estou ligado, mas tu sabes se esses ossos podem ou não ter vida. Pense um pouquinho na sua família e nas coisas que há anos você luta, 10, 15, 20, 30 anos, e você diz, meu Deus, isso não vai mudar nunca. Hoje de manhã eu pensei isso. Hoje de manhã, irmãos, eu pensei uma situação que eu vi, eu falei, Jesus, me dá forças para aguentar, porque isso não vai mudar nunca. Esse foi o meu pensamento. Aí o Senhor disse para mim assim, então vai lá, e lê o texto que eu mandei você pregar. E olha o que o Senhor diz para o profeta. Disse-me ele, profetiza a estes ossos
e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só, irmãos, realmente nós não podemos sair por aí profetizando na cabeça das pessoas que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Não, nós temos que primeiro ouvir a voz de Deus. Nós temos que primeiro ouvir a voz de Deus para que nós possamos falar aquilo que Deus mandou você falar para essas pessoas. Porque já vi pessoas dentro da nossa própria igreja, conheço pessoas a quem eu amo, que hoje estão totalmente atribuladas, porque Deus não mandou o profeta falar nada, mas o profeta falou. E essas pessoas entraram em crise espiritual, crise existencial, mas aqui o Senhor estava falando assim para o profeta: eu estou mandando você profetizar. Não foi o homem, não foi a carne dele. Eu sei que aqui algumas pessoas já passaram por essa experiência de Deus usar a sua vida em profecia. Eu sei disso, mas aqui eu quero dizer para você que o Senhor disse para o profeta: profetiza sobre esse vale. Olha o que o profeta diz. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Mas antes disso, ele disse assim, os ossos secos, ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Em nenhum momento o profeta disse assim: eu estou profetizando e vai existir vida. Existem momentos que Deus fala conosco, que nós profetizamos. Mas neste caso aqui, aonde o povo estava morto, aonde o povo já não tinha mais fé, aonde o povo estava cansado, abatido, sem esperança, sem expectativa, distante do Senhor, o Senhor disse para o profeta: profetiza em cima da minha palavra. E o profeta profetizou em cima da palavra do Senhor. E ele disse: ó ossos secos, né? Vocês terão vida. Eu quero dizer para você nessa noite que o crer e o realizar depende totalmente do Senhor. O crer e o realizar depende totalmente do Senhor. Mas existe uma coisa que depende de você, que é homem: o desejo de que as coisas sejam transformadas. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e a sua vida não foi e talvez nem seja transformada, porque o crer e o realizar vem do Senhor. Mas o homem precisa ter uma atitude diante do Senhor, mesmo que ele não creia, porque o profeta aqui, ele deixa claro: Senhor, em cima da tua palavra eu vou profetizar, porque pelo que eu estou vendo aqui, nada vai mudar nessa casa, nada vai mudar nessa família, nada vai mudar no meu relacionamento, nada vai mudar nesse marido, nada vai mudar nessa esposa, nada vai mudar. Mas o Senhor disse para ele: profetiza em cima da minha palavra, eu estou te dando autoridade, profetiza no meu nome, que você vai ter a vitória. Mas muitas vezes, a nossa incredulidade, porque nós, como homens e mulheres, vivemos por aquilo que nós vemos. Só o que nós vemos é o que nós acreditamos. Totalmente contrário do que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem, convicção dos fatos que não se esperam. Então, irmãos, o Senhor disse para o profeta: profetiza em cima dos vales dos ossos secos. Aí, assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Talvez você tenha vindo hoje à noite aqui, atrás de uma profecia.
Talvez você tenha saído da sua casa dizendo assim: eu quero ouvir Deus falar comigo nessa noite. E eu quero dizer para você que o Senhor, de fato, Ele tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você que Ele pode fazer o impossível na minha vida e na sua. Eu quero dizer para você que como Ele colocou nesses ossos carnes, tendões, pele, que era uma coisa absurda, uma coisa impossível, assim Deus pode fazer na minha vida e na sua, porque Ele é Deus. Mas você diz: pastor, eu não creio. Diga isso ao Senhor. Não diga para mim não, diga: Senhor, eu não creio, porque eu sou incrédula. Eu sou incrédulo, mas eu quero crer que Tu és Deus que pode todas as coisas. Mas, querido, dá uma catucada aí quem está do seu lado, se está dormindo. Catuca aí, Miguel, seu irmão que está dormindo, para ele não dormir. Porque eu não vou gritar mais que isso, senão vou me expulsar da igreja, né? Isso fica até feio, a pessoa gritar tanto. Então, entenda bem. O Senhor disse para o profeta: olha, profetiza. Usa a tua fé. Usa a minha palavra. Eu estou falando com você. Eu não estou mandando você falar só o que você pensa, mas aquilo que está no meu coração. Porque o que eu tenho para você é bom, é perfeito e é agradável. Mas nós andamos por aquilo que nós estamos vendo. E nós falamos assim: Senhor, não é, porque as coisas não acontecem. Senhor, não adianta, esse vale não vai ter vida. Senhor, eu não acredito mais. Senhor, eu tento acreditar, mas eu não acredito. Mas nessa noite eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E que isso aqui não é uma historinha, sabe, do lobo mau, do chapeuzinho vermelho, não. Isso aqui é a palavra de Deus. E ela toma vida, e ela toma corpo nas nossas vidas. Mas muitas pessoas que estão aqui não creem. Não creem. Ah, eu não acredito naquilo que a pastora falou, não. Aquilo ali foi, como ela disse mesmo, foi 586 anos antes de Cristo. Hoje isso não acontece, queridos. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas o homem precisa dar espaço para Deus agir. Ah, mas pastor, eu tenho um gênio mesmo de cão, eu sou assim, eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Irmão, você como cristão, você como homem de Deus, você como sacerdote do seu lar, você como mulher de Deus, você não pode usar essa expressão. Tira isso do seu vocabulário. Você não pode ser assim. Você precisa crer que Deus transforma, que Deus modifica, que Deus tira aquilo que não agrada a Ele das nossas vidas e repõe e faz tudo novo. Porque os ossos estavam sequíssimos, eles não tinham mais vida, nenhuma possibilidade. Mas quando Jesus entra, Ele traz possibilidade para as nossas vidas. Ele traz condição para o homem. Ele faz o homem ter forças para vencer. Ele faz o homem ter forças para caminhar. Ele faz o homem poder profetizar. Porque olha, querido, até para profetizar, se você não tiver fé, nada vai acontecer. Sua oração não passa nem desse teto. Mas o Senhor disse isso para o profeta. Aí o profeta, no versículo 7, como não tinha mais saída para ele, ele disse assim: então profetizei. Depois que o Senhor o cansa, explicando que ele deveria profetizar, que ele profetizaria no nome do próprio Deus, ele diz assim: então profetizei, segundo me fora ordenado. O que Deus ordenou na sua vida e você não faz. O que Deus já ordenou na sua vida,
mas você não faz. Você é osso duro de roer. O Senhor já disse, faça assim, mas você não faz. O Senhor já disse, a sua conduta, a sua posição como homem de Deus e mulher de Deus não é assim, mas você não faz. Não pense que Deus quer falar com seu irmão que está em casa. Quer falar comigo e quer falar com você nessa noite. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Aqui o Senhor ainda está falando da casa de Israel, que ele juntaria todo aquele povo, que ele traria todo aquele povo de volta para ele, que ele não perderia aquelas pessoas. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Eu não sei se você está aí, você não crê. Eu não sei se você está aí, você não consegue acreditar, não tem fé. Eu não sei se você está aí, o Senhor já falou com você, mas você não quer ouvir. Mas nesta noite eu quero dizer para você que o Senhor nos chama porque Ele quer nos juntar. Ele quer nos unir como Ele fez, sabe, com o povo de Israel. Ele disse, eu quero ser como aquela galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas e os protege. O Senhor quer guardar a tua vida, Ele quer proteger você, Ele quer livrar você do mal, mas muitas vezes você mesmo não permite que o Senhor faça. Você sabe que está errado, você sabe que não tem que fazer, mas você faz. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e o estendeu a pele, e sobre eles, mas não havia neles o Espírito. O Espírito está em letra minúscula, né? Porque ainda não se falava do Espírito de Deus até agora, vai se falar. Mas o Espírito, sopro de vida, sopro de vida. Só um minutinho, a igreja de olhos fechados, só um minutinho. Só um minutinho. Quem está aqui precisa de sopro de vida. Quem está aqui e já está se sentindo realmente derrotado, como homem e mulher de Deus, e precisa de um sopro de vida. A igreja toda de olhos fechados, porque isso só cabe ao Espírito Santo. Levante sua mão. Só uma das suas mãos. Isso, só uma. Isso, só uma das suas mãos, isso, muitas pessoas que eu sei, muitas pessoas que estão aqui estão dizendo assim, estou vivendo como um zumbi, não tenho mais forças, não tenho mais expectativa, não tenho esperança. Eu quero dizer para você, em cima do que o Espírito Santo colocou no meu coração, que você terá vida. E vida em abundância, quando o Senhor fizer parte totalmente da sua vida. Ele vai pôr tendões, Ele vai pôr carne, Ele vai pôr o Espírito. Isso tudo significa a vida que Deus quer dar a você e a mim. Irmãos, olhe para mim. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetizou o homem e lhe disse, assim diz o Senhor, vem o vento dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Hoje o bispo disse que só Deus tem o poder de soprar em nós o Espírito Santo. E só o Espírito Santo tem o poder de trazer sobre nós vida, força, ânimo de viver, ânimo de acordar pela manhã e trabalhar, ânimo de crer que Deus vai mudar essa situação. Só o Espírito Santo, que é nosso amigo, Ele é capaz de dizer para você e para mim nessa noite, você vai conseguir. Mas eu acho que não, mas você vai conseguir, você vai vencer. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então me disse, filho do homem,
Esses ossos são toda a casa de Israel. Como eu disse que eu gostaria de fazer um paralelo, eu gostaria de dizer que esses ossos são muitas pessoas que estão dentro da nossa igreja e que não têm vida, que não têm vida espiritual, que todos os problemas estão lhe abatendo, que todas as dificuldades têm vindo sobre você, que há uma sensação horrível de morte, de depressão, de angústia, de tristeza. Você precisa crer que o Senhor, nessa noite, quer soprar sobre você o Espírito e te dar vida de novo. Você que um dia teve vida, que falou em línguas e mistérios, e hoje você não faz mais nada disso. Abra os teus ouvidos espirituais e deixa Deus agir na sua vida, porque Ele quer agir. Eis que dizem os ossos, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Não havia esperança, não havia expectativa, não havia nenhuma. Mas Deus faz com que o profeta veja o que ele é capaz de fazer aonde não há vida. Portanto, profetizei e disse-lhe: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porém em vós. Aí o Senhor está falando do Espírito Santo, o Espírito dele. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e estabelecerei na vossa terra. Então saberei que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Às vezes nós pensamos que estamos vivos. E muitos querem morrer. Às vezes nós pensamos que estamos assim super bem e de repente vem sobre nós um grande abatimento. E nós achamos que não existe mais saída. E a dor, e a tristeza, e a angústia, e a aflição. Mas nesta noite eu quero dizer para você, assim como o Senhor disse para o profeta, quando Deus é o centro da nossa vida, quando Jesus é o centro da nossa vida, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as guerras vêm, muitas vezes a morte vem, mas o Senhor nos faz ressuscitar. Ele é o único Deus que ressuscita mortos. Ele é o único Deus que faz nascer esperança onde não existe. Ele é o único Deus que faz trazer fé aonde não existe mais fé. Ele é o único Deus que é capaz de transformar a minha vida e a sua. E escute bem o que eu vou lhe dizer. Mesmo que você diga aí no seu coração, pastor, a minha fé é menor do que o tamanho do grão de mostarda. Mesmo assim, o Senhor é o único capaz de ressuscitar a sua vida. Eu não sei para quem estou pregando. Primeiro para mim. Eu tenho certeza que quando nós trazemos uma palavra, a maioria das vezes Deus está falando conosco. E muitas coisas na minha vida, eu olhava e dizia, Senhor, eu não tenho mais expectativa nisso. Isso não vai mudar, isso não vai mudar. E Deus falou algo para mim que eu quero deixar para você. Ele disse, apenas ore e creia, porque a transformação, a modificação que você quer vem de mim e não vem de você. Você não tem poder para transformar nada. Você não tem poder para mudar nada, mas eu tenho. Eu posso todas as coisas. Se eu estou cansado de lutar, é verdade, mas em Cristo nós podemos todas as coisas.
Antes de nós participarmos da Santa Ceia, eu quero que a igreja feche os seus olhos. Eu quero chamar o back vocal e gostaria de orar por você. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, irmãos, passamos por um vale de ossos sequíssimos, aonde nós não temos mais nem forças de orar. Eu escuto muito as pessoas dizerem isso: pastor, eu não tenho mais forças nem para orar. Fique em espírito de oração. Back vocal vai cantar de olhos fechados. Eu quero a igreja de olhos fechados. Porque eu quero nessa noite fazer um apelo a você. Eu quero fazer um apelo a pessoas que estão aqui, mas estão com dor. Não apenas uma dor física, mas principalmente uma dor espiritual, uma dor na sua alma. Sabe, aquela voz que lá dentro diz: você não vai vencer não. Olha, chega, você não vai passar por isso. A igreja de olhos fechados, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu não acredito nunca em coincidência, eu acredito que o Senhor, Ele quer curar a nossa alma. E o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. O mesmo Deus que eu tenho é o teu Deus, Ele é teu Pai também. E quando um pai vê um filho abatido, cabisbaixo, angustiado, esse pai se preocupa. Esse pai sente dor, essa mãe sente dor, chora com você, se angustia com você. Foi isso que o Senhor fez com o povo de Israel. Ele sentiu e ele queria aquelas vidas de volta. E ele usa o profeta. Senhor, eu quero fazer uma oração por esse povo e por mim mesma nesta noite. Toca na alma das pessoas que estão aqui, porque a tua palavra, o teu Espírito diz no meu coração que há dor no meio do seu povo. Isso não é profecia, porque nós sofremos e sentimos dores, mas hoje tem pessoas aqui em especial que vieram aqui nessa noite e que eu nem conheço, que eu nunca vi, mas o teu Espírito sinaliza para mim que essas pessoas estão sofrendo, que essas pessoas estão num vale, que essas pessoas estão sem esperança, sem forças de viver. E nessa noite eu quero orar por essas pessoas. Essas pessoas que dizem assim: pastor, eu acho que eu não tenho mais condição de mudar nada na minha vida. Olha, irmãos, o Deus que faz um vale de ossos secos ter vida, Ele transforma a tua alma, Ele tira a tua dor. Não importa quem você seja, Ele tira a tua dor. E nessa noite, Espírito Santo, o que eu quero te pedir é que tu sare a alma dos teus servos, que tu possas tocar profundamente no coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente, de cada vida que se sente cansado, abatido, pessoas que estão aqui esgotados espiritualmente. Ah, Senhor, como tu fizeste naquele vale, traz vida sobre essas pessoas. Sopra, Espírito Santo, sopra, Senhor, sopra, Deus. Sentar-se à mesa e novamente ser feliz. Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder. Enquanto você escuta essa música, para muito, muito peça ao Senhor que restaure a tua vida. Porque quando Ele olhou para o povo de Israel, Ele viu uma grande
destruição. neste vale vou profetizar. Mas ele disse para aquele povo: eu posso E restituir, tudo que está morto, eu posso reconstruir, eu posso ressuscitar. Oh, Jesus, poderá o cego Oh, Espírito enxergar e o surdo cuida dos ouvir. nossos corações. Haverá Traz vida aonde não existe. para o aflito. Traz alegria onde existe tristeza. Quem restituirá Traz vida em dobro aonde há esmorecimento, ao que cansaço, tudo desgaste. perdeu. Traz força, traz ânimo para o teu povo que está aqui, Senhor. Oh Deus vivo, oh Rei dos Reis, Príncipe da paz. Assentar-se à mesa e novamente ser feliz. Só Tu tu sabes, Senhor, só tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar. E tudo que está morto eu verei ressuscitar. Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar. E tudo que está morto eu verei ressuscitar. Você crê? Você crê que o nosso Deus tem poder para fazer coisas tremendas na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida emocional, afetiva? Ele tem o poder de agir. E neste momento onde nós vamos participar da ceia, a mesa não é nossa, é a mesa do Senhor. Você tem total liberdade, se você deseja participar, ter uma vida reta com o Senhor, participe. Se você quer ter um compromisso com o Senhor, participe. Mas nesta noite, irmãos, é noite de restauração, de transformação. Na minha vida, na sua vida, de todos nós que estamos aqui. E eu gostaria que enquanto você pegasse o corpo e o sangue, a Bíblia diz: analise-se o homem a si mesmo. Se analise, sabe, e coloque diante de Deus sua dor, sua angústia, sua aflição. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo do Senhor, Tu podes agir na nossa vida. E eu quero te pedir, haja na vida dessas pessoas que estão Teu aqui. sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Assim como Jesus reuniu com seus discípulos que estavam à mesa, assim como Jesus reuniu seus discípulos, estava à mesa, tomou ele o pão e disse: estás aqui o meu corpo. Senhor, te louvamos, te agradeço, Pai, por esse momento, Santo Deus amado. Eu te dou graças, Senhor Deus amado, pelo seu sacrifício em nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua presença. Deus, eu venho, meu Pai, agora com esse pão, Santo Deus amado, que venha, meu Pai, possamos receber as suas virtudes, Pai, do teu corpo, em nome de Jesus. Pai, comemos todos o pão. Louvado seja o teu nome, Deus. Bendito seja o teu nome. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Digno de receber toda a honra, digno de receber toda a glória, toda a adoração. Bendito, bendito, bendito és tu, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigada pela possibilidade de nós estarmos aqui nessa noite. Obrigada por cada vida, cada pessoa que está aqui dentro, Senhor. Obrigada, Pai, por cada um que está aqui dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu Te amo, Tu és a minha força. Só Tu és a nossa força, Senhor. Diz a palavra do Senhor que do mesmo modo Ele pegou o cálice. Irmãos, nós sabemos que aqui contém suco de uva, mas pela nossa fé nós cremos na transformação. Nós cremos que esse suco é o sangue de Cristo e que Ele tem poder para nos curar, para colocar em nós vida, soprar sobre nós o fôlego da vida, o seu Espírito, para colocar em nós fé, esperança, para pôr em nós pele, carne, tendões, para trazer à existência aquilo que não está existindo, para nos renovar nesta noite. Eu creio, irmãos. Quando você participar, participe crendo que as virtudes do Cristo estão aqui, porque Ele disse, do mesmo modo, esse será o meu sangue, que será entregue em favor de vocês, por vocês. Fazer isso em minha memória, até que eu volte para buscar a igreja. Bebamos todos em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Bendito, bendito, bendito seja o teu nome. Jesus, nós queremos estar nos teus rios, pertinho dos teus rios, Senhor. Nós queremos neste momento, Senhor, te pedir: sopra, sopra sobre nós. Oh, Deus vivo, sopra sobre nós o teu refrigério. Refresca a nossa alma, sustenta as nossas vidas, Senhor.
Você pode clamar 1 minuto. 1 minuto apenas.